Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no meu canal mais uma vez para a gente conversar um pouquinho sobre as rotinas nesse período de quarentena, né? Mais uma vez então, vamos lá? Bom, nós sabemos que todas as crianças nesse momento estão realizando as tarefas em casa, né? Tem muitos professores gravando vídeos, fazendo lives, ou seja, fazendo o que podem para poder ajudar suas crianças. E nós, enquanto famílias, também não podemos nos esquecer de fazermos a nossa parte nesse período tão importante no qual nós não temos ali o acesso dos nossos filhos na escola, dentro da sala de aula. E somos nós em casa que fazemos esse processo de ensinar essas tarefas, de organizar esses horários, que horário que nós vamos fazer matemática, português. E hoje eu quero falar com vocês algo muito importante sobre a alfabetização. Bom, nós sabemos que todas as séries na nossa vida é muito importante, mas que a alfabetização, esse período que nós estamos aí dos 6 para os 7 anos, ele é fundamental. E tão fundamental que nós precisamos nesse período de quarentena, nós que eu digo, pais, família, estar próximos dos nossos filhos na hora da realização dessas tarefas. Nós precisamos ajudar as crianças nessa rotina. Por mais que nós queremos criar filhos aí neste processo, né, de independência, nós temos que primeiro alicerçar a base. E essa base é a alfabetização. Tem crianças na alfabetização que já têm muitas dificuldades. E essas dificuldades têm que serem reconhecidas pela família para que neste momento a família fique mais próximo dessas crianças, que neste momento o papai e a mamãe sente na hora de fazer a tarefa, explique se a criança não estiver conseguindo entender através do vídeo que a professora passou ou da live que ele assistiu, seja como for que ele tenha assistido. Mamãe, papai, família, se você tem um filho nesse período de alfabetização, isso é de extrema importância. Sente junto dele, faça a tarefa, deixe que ele leia sozinho, depois você lê junto com ele para sanar as dúvidas que a criança tiver, mas não faça a tarefa pelo seu filho. Ele precisa criar essa independência junto com você, lado a lado, sentado na mesa, vocês dois, para fazer essas tarefas. Nós sabemos que isso vai trazer prejuízo se isso não vier a acontecer. Tem pais que realmente às vezes não tem tempo, mas papai, mamãe, nós precisamos arrumar este tempo, porque é fundamental que esses prejuízos, principalmente para aquelas crianças que já têm mais dificuldade, quando elas chegarem a retornar para a escola, elas não estejam com mais prejuízos ainda. Então, esse é o meu apelo de hoje aqui para vocês. Vamos sentar junto com os nossos filhos para fazer as tarefas. Se você, papai, mamãe ou responsável, já percebeu que a sua criança tem dificuldade em determinada coisa, peça ajuda para a professora. Professora, como que eu posso ajudar? É a base do seu filho que você está formando neste momento. E esses prejuízos atuais que nós temos agora, eles podem perdurar e causar futuros constrangedores lá na frente, que vão deixar as nossas crianças com mais vergonhas, com mais prejuízos, com mais dificuldades de lidar com o aprendizado. Então, durante esse processo, não vamos interromper, vamos usar o horário, vamos usar a rotina, para que a gente ajude a nossa criança a permanecer naquele viés que ela já estava acostumada dentro da sala de aula. E a hora que ela chegar a voltar, ela não sinta tanta dificuldade em ter que cumprir rotinas. Nós sabemos também que o processo de alfabetização de leitura e escrita, ele é algo muito complexo. E não é nenhuma vergonha a gente ter filhos que tenham essas dificuldades no processo de leitura e escrita e cálculo também. Então, se eu já sei que o meu filho, né, a maior dificuldade dele é na leitura, então papai, mamãe, família responsável, vamos sentar mais tempo para a gente ler, para a gente ir sanando esses prejuízos,
Nós não podemos deixar isso perdurar por um longo tempo. Senão, o que vai ser da vidinha dele quando ele estiver lá no 3º ano, 4º ano, finalizando essa alfabetização dele? A gente precisa de um adulto por perto, junto com essa criança, para ajudar ele nesse processo de desenvolvimento de leitura, escrita, cálculo. E isso vai gerar autonomia para a criança. Mas antes de gerar essa autonomia, a criança precisa de um adulto ali perto dela, para realizar essas tarefas, para ensinar o que é rotina e para ensinar como fazer direitinho, para não me deixar frustrar lá na frente. Esse era o meu recado de hoje para vocês, pessoal, família, mamãe, papai, tio, responsável, seja quem for que ensina a tarefa junto com a sua criança. Se a professora pediu para pegar as tarefas na escola, vamos pegar as tarefas na escola. Se a professora pediu para imprimir algo, vamos imprimir rapidinho, porque assim a gente agiliza o processo e não deixa o acúmulo de tarefas escolares ficar dentro da nossa casa. E aí a gente vai tornar a nossa criança mais perturbada, porque ela vai se sentir com um monte de tarefas para fazer e não vai ter tempo. E você também não vai ter tempo para poder ensiná-la. Então vamos cumprir diariamente as tarefinhas, vamos fazer todos os dias aquela tarefa que tem que ser feita. E não esqueça, peça a ajuda do professor, tá bom? Busque as tarefas na escola, faça o que ele pede, porque a escola é nossa amiga e o nosso professor conhece muito bem as dificuldades que os nossos filhos têm, tá bom? Eu falo porque eu também tenho 2 filhos, então é uma via de mão dupla, professor e escola, estamos juntos. Não vamos deixar as nossas crianças com prejuízos por nossa culpa, porque às vezes somos nós, os adultos, que não buscamos as tarefas na escola, que não temos tempo de sentar com elas. Vamos organizar o nosso tempo e o tempo delas para que a gente possa fazer essas tarefas juntas e sanar esses prejuízos que a gente tem hoje para não deixar eles se tornarem mais graves lá na frente. Um beijo para vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima. Se inscrevam aí no nosso canal, dê o seu like, tá bom? E compartilhe com quem você achar que esse vídeo pode ajudar. Fiquem todos com Deus.